Olá pessoal, eu sou o Sandro do canal Politizando, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje falaremos da canetada do ministro Alexandre de Moraes, que revogou a nomeação de Ramagem a diretor da Polícia Federal. Antes de mais nada, eu solicito de quem ainda não foi inscrito se inscrever, né, embaixo aí é de graça, ó, embaixo, dá aquele joinha e se possível compartilhar nos grupos de Facebook e WhatsApp. Ok? Vamos ajudar os canais de direita, pessoal, que de esquerda já tem um montão aí falando mal, tá bom? Obrigado. Pessoal, a ministra Alexandre de Moraes, né, vulgo Vlad, atendeu um pedido feito através do mandado de segurança apresentado pelo PDT. Pessoal, foi muito esquisito essa interferência do ministro Alexandre de Moraes, entendeu? Tem alguma coisa, tem algum angu nesse caroço aí. Então, lá no discurso da posse do ministro da Justiça, né, que foi o ministro André Mendonça, assumiu, fez o discurso dele, né, em seguida foi a vez do presidente Bolsonaro. Bolsonaro subiu o tom em seu discurso, né? E ligou o modo Bolsonaro de ser, aquele Bolsonaro que a gente está sentindo até falta, né? Então, na presença do ministro Toffoli e Gilmar Mendes, do STF, ambos do STF, né? Ele citou essa canetada do ministro Alexandre de Moraes em impedir a assunção de Ramagem, sendo que essa é uma prerrogativa do presidente da República, de nomear ministros, né, no seu próprio ali, poder. Bolsonaro diz que respeita a decisão do STF, mas que respeita ainda mais a Constituição. Frisou bem que os três poderes devem ser independentes. Repetiu duas ou três vezes, independentes, que isso não está acontecendo. Nós vemos aí a todo momento interferência, hora do legislativo, no executivo, hora do judiciário. Você nunca vê a interferência do executivo nesses dois poderes, né? Sempre é o contrário. De acordo com a Constituição, a nomeação cabe ao presidente da República e não ao STF. Tá? Mas Bolsonaro não colocou o galho dentro, pessoal. A gente votou nele porque ele não é aquele daquela política antiga e muito menos é um covarde, né? Ele diz que vai recorrer essa canetada do ministro Alexandre de Moraes. Né? Ele não aceita essa decisão porque não há motivo nenhum. Né? Em outra entrevista, o Bolsonaro disse que quase foi ali formada uma crise institucional devido a essa grave interferência do ministro Alexandre de Moraes no Poder Executivo. E que se Ramagem não podia ser o diretor-geral da Polícia Federal, como que ele poderia ser diretor da ABIN, que é praticamente a mesma coisa, uma coisa muito, ali, muito semelhante, entendeu? Então diz que o ministro Alexandre de Moraes tem que se pronunciar em relação a isso. Se ele não poderia estar na Polícia Federal, como que ele estava lá na BIM? Entendeu? É coisa assim, não são compatíveis. Não são compatíveis. Esse comportamento do ministro não é compatível. Entendeu? Então ele vai ter que retirar na canetada também ele lá da BIM. Se ele não pode trabalhar, se ele não tem essa capacidade, esse sigilo de trabalhar aqui na BIM, como que ele pode trabalhar aqui na Polícia Federal como diretor? Entendeu? Então ficou uma coisa muito vaga, muito esquisita. E ele disse que se o ministro não se pronunciar em relação a isso, ele vai acabar nomeando o Ramagem novamente a direção da Polícia Federal e aceite e doa a quem doer, entendeu? Então o Bolsonaro ele pediu que o STF cumprisse a Constituição, coisa que a gente vê diariamente, né? Que não é cumprida. Lembra que quando o Bolsonaro ganhou a eleição? Os ministros do STF, tudo em polvorosa. Ó, lembra ele lá, hein, que tem que cumprir a Constituição. Tá de sacanagem, né? Sabe que eles acham o quê? Que o Bolsonaro não sabe que tem que cumprir a Constituição? O Bolsonaro é militar, cara. Militar. Não é bandido, não. Entendeu? Quem não cumpre a Constituição ali o tempo todo é o STF. O que eles fazem lá? Aquela abertura do inquérito das fake news pelo Toffoli.
Aquilo lá é inconstitucional. O STF ele não pode abrir investigação, não pode abrir inquérito. O STF ele só reage à ação de terceiros. Ele não cria ali, entendeu? Ele não gera ação nenhuma. Ele só reage à ação. Ele não pode criar inquérito. E criou inquérito. Isso é inconstitucional. Entendeu? Então o STF, que era para garantir a Constituição, faz coisas que são inconstitucionais, como a situação do inquérito e das fake news. É um dos itens. Outro item lá que eles vivem fazendo. Eles não se julgam suspeitos durante julgamentos lá de pessoas conhecidas, de parentes, de ex-chefes, via Lula, Zé Disseu, etc. Aquele bando de gente da Lava Jato lá que a gente viu, que são conhecidos, são parentes, são pessoas muito íntimas, e eles não se julgam suspeitos. E vão lá e absolvem. E pior que absolve, se fosse pra, se pelo menos não se julgasse suspeito, mas pelo menos condenasse, nós vão lá e absolvem a pessoa. Entendeu? Então é muito fácil, né? Cobrar a Constituição dos outros, mas ali a própria instituição não está cumprindo. E a gente vê isso aí o tempo todo. E não cumpriu novamente com a situação do ministro Alexandre de Moraes em dar essa canetada interferindo no executivo, porque acha que talvez, quem sabe, um dia o Ramagem pode cometer algum crime. Pessoal, isso aí é tentar adivinhar futuro, isso aí é jogar, é mandinar, entendeu? Não existe isso. Se cometer algum crime, prende todo mundo. Prende o presidente, prende Ramagem, prende quem cometer. O que você não pode começar a achar coisa e a partir desse achismo você começar a tomar atitudes, entendeu? Isso não existe, ninguém pode adivinhar futuro. Isso aí é tentar adivinhar futuro. Pessoal, até os agentes da Polícia Federal ficaram horrorizados com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, entendeu? Bolsonaro disse que vai recorrer sim e espera essa reação aí essa resposta aí do ministro Alexandre de Moraes, né? Pessoal, demorou o Bolsonaro reagir, tem que reagir mesmo. Essa passividade toda aí levou à situação de toda hora o legislativo está tentando usurpar um pouquinho, vai tirando aos poucos, né? O legislativo o tempo todo ali tirando verba, tirando poderes, sentando em cima de pauta, e você vai enfraquecendo assim o governo. O governo não pode baixar a cabeça, entendeu? Não pode baixar a cabeça. E tem a AGU ali também, que é um braço, como se fosse um braço da presidência, né? Então tem que bater de frente sim, isso não pode ficar toda hora aceitando tudo goela abaixo, entendeu? Então, porque fica, o que acontece? Diuturnamente está o legislativo e o executivo usurpando direitos e prerrogativas do executivo, entendeu? Isso está errado, tem que dar um basta nisso. Cada poder com a sua função, cada poder que cumpra a sua missão de acordo com a Constituição. Entendeu? A Constituição tem que valer para todo mundo. Não vale, não é só valer só pro Bolsonaro e pro STF não vale, não. A gente tem uma Constituição aqui paralela da gente aqui com os deuses. Não existe isso. Ou então, não, eu acho que a lei é assim. E o problema do STF é esse. A gente vê toda hora lá o 5 a 6, 6 a 5. Esse achismo é muito achismo. Isso está errado. As leis brasileiras são muito flexíveis, muito cheias de interpretações, muito, entendeu? Tem que ser coisa mais preta no branco ali, ó, para não ter menos achismo. Para as votações teria que ser ali, ó, 10 a 1, 10 a 2, aí seriam as coisas normais, não toda hora 5 a 6. Você vê que é uma coisa que não funciona, é uma coisa muito errada nisso aí. Tem muita coisa ali subjetiva nas leis. Então, esse que é o problema do Brasil. Essa subjetividade de leis leva a interpretações equivocadas, como é o caso dessa aí do ministro Alexandre de Moraes. Ele achou isso, mas outro ministro acharia outra coisa. Então, as leis tinham que ser tipo matemática, entendeu? Uma coisa mais direta, para evitar erros. Isso evitaria erros, tanto para condenar quanto para absolver. Fica esse monte de coisa aí subjetiva, fica complicado, né?
Então estamos aguardando aí a resposta da canetada do Alexandre de Moraes ou uma canetada para tirar da BIM também, né? Que o Bolsonaro falou para ele tirar. Já que ele não serve para ser diretor-geral da Polícia Federal, também não serve para trabalhar na BIM. Então, por que ele está fazendo lá? Então, ele está aguardando a canetada dele para retirar da BIM ou uma canetada desfazendo essa lambança aí que o ministro Alexandre Vlad de Moraes fez, né? Então é isso, ele está trabalhando com as suposições, né? Como eu disse, ninguém é mandinar, ninguém é mandinar para isso. Pessoal, tá nítido aí a tentativa de dificultar a vida do Bolsonaro na presidência, né? Um ano e pouco aí passando, aos trancos e barrancos. Você vê ali ele tentando melhorar tudo, tentando melhorar a vida da população, o legislativo puxando para trás o tempo todo, a STF também puxando para trás. Então, aquela história, né? Independência nos três poderes, desde que não incomode o STF, né? Tenho orgulho do STF, só que não, né? Pessoal, saiu na Folha de São Paulo, né? A situação aqui daquela Joyce de Troia. Segundo a Folha de São Paulo, a deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Ela gasta a verba parlamentar em empresa que gerencia as redes sociais e ataques a adversários. Olha o que eu estou falando. Olha quem é que gasta dinheiro público e cria perfis falsos para atacar adversário. Segundo ela, para cair de sola, né? Isso daqui é absurdo. Por falar em fake news, né, que essa figura representa, pessoal, a CPMI das fake news, que por si só já é uma fake news, né? Em virtude que todos os membros ali, eles são todos eles contra o governo. Não tem ninguém, uma voz ali que seja a favor do governo. Tanto a pessoa da bancada quanto os depoentes são todo mundo contrário ao governo Bolsonaro. Ou seja, vai ser uma situação parecida daquela com aquela Comissão da Verdade, lembra? Que só tinha terrorista? Exatamente naquele tipo ali. Então, pessoal, temos ali uma situação que a ministra do STF, Rosa Weber, determinou a suspensão do efeito de 9 requerimentos da CPI das fake news que ligavam um assessor do Eduardo Bolsonaro, né, que era investigado por disseminação de mentiras. Né? A liminar foi expedida a pedido de Carlos Eduardo Guimarães, funcionário do gabinete do Eduardo. A CPMI das fake news tenta reverter essa situação. Essa CPMI das fake news já tem que acabar, que ela, como eu falei, ela já nasceu morta, né? Ela por si só já é uma fake news, tá bom? Pessoal, por enquanto é só. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa história da canetada aí do ministro Alexandre de Moraes, tá? E continuaremos nessa quarentena forçada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.